Olá, Shabbat Shalom. Neste vídeo nós vamos fazer aqui uma apresentação sobre a criação da terra e a povoação dos primeiros primitivos habitantes que surgiram na face da terra. Aqui nós estamos vendo um mapa do Oriente Médio, onde vocês já podem ir vendo aqui, ó, primeiro círculo é o círculo de Jerusalém. Segundo círculo, círculo de Eilat. Terceiro círculo é o círculo Goshen, Sinai, Fenícia, porque é onde passa nessa região. O terceiro círculo, o quarto círculo, aliás, é o Nilo Eufrates. São todos terra bíblica, onde se fala muito entre o rio Nilo e o rio Eufrates. Então esse é o círculo, quarto círculo é o Nilo Eufrates. Já nós vamos para a região do quinto círculo, que é Egito e Babilônia. Egito e Babilônia são as nações mais faladas do mundo antigo, desde os primeiros capítulos da Torá. E aí nós temos também o sexto círculo, que é Líbia, Pérsia, né? Ararat, que vai desde a Líbia até a Pérsia, que é o Irã, e até o Ararat, que é o Monte Ararat, onde supostamente a Arca de Noé teria ficado aqui. Então esse é o círculo Líbia, Pérsia, Ararat, é o sexto. O sétimo círculo é o círculo Grécia, Etiópia, Arábia, onde pega toda a região da Grécia, pega a região da Etiópia e a região da Arábia. Aqui vocês podem ver tranquilamente neste mapa a forma com que houve a criação da terra, assim que Deus cria a humanidade, que é aquele Adamim, né? Que é aqueles 9 Adamim, 5 mulheres e 4 homens, que eu não vou falar aqui exclusivamente, mas porque aqui a finalidade é outra, mas eles são criados aqui com a terra do Santo Monte Moriá, né, em Jerusalém, conforme vocês estão vendo aqui, né, o eterno Criador com a terra desta montanha sagrada constrói ali os primeiros homens, a humanidade, e coloca Adão, o chefe, né, para ser o rei da humanidade. Aí acontece tudo aquela questão que Adão é feito aqui na terra, mas é elevado para um nível superior, onde ele fica no paraíso. Esse paraíso ficava entre 7 mares, os 7 mares e os 4 rios, que eram o rio Nilo, o rio Eufrates, o rio Tigre e o rio Quizon, que muitos não sabem precisar se era o Danúbio, porque ele pega até próximo da foz do Danúbio, né? Aqui, se era o rio Danúbio que envolvia, ou era o rio Ganges aqui na região da Índia, né? Poderia ser o rio Ganges aqui também, mas isso não vem ao caso. O que acontece é que o homem é levado para um plano superior e lá ele vive no paraíso, nesse plano superior, até que acontece aquele fato com Lilith, né? E Adão tinha 2 mulheres, o Adão tinha 2 mulheres, né? Tinha a Lilith e a Eva. A Eva era a mulher virtuosa, a Lilith é aquela mulher desvairada que, né, só criava problema para ele. E por conta disso eles comem do fruto da árvore da vida, porque Lilith o induz, e a humanidade toda cai, ela volta-se ao plano da criação, daquele dia da criação, aquele plano animal, porque o homem recebe 2 almas das mãos do Criador, uma alma divina, que é aquela pura da elevação, e recebe aquela alma animal, que é aquela do instinto. Então, como ele cedeu para a alma animal, então ele volta no plano e como homem ele começa a povoar essas terras. Já logo no início da povoação, vivendo nessa região dos primeiros círculos de Jerusalém, né, que vocês estão vendo aqui até o Mar Morto, acontece aquele fato todo onde Caim mata Abel, Caim, né, mata Revel, e
Aí, por exemplo, Caim é obrigado a fugir, aí ele foge para essa terra do Oriente, que vocês estão vendo aqui, ó. Ele vai sair aqui, vai passar a Uruque, lá na foz do Eufrate e do Tigre, mas lá ele não fica, ele constrói algumas cidades e a sua geração, né, a tribo dos Nodita, vão se instalando, vão chegando até a Índia, da Índia vão chegando até o Japão, né, a China, essa região vão povoando a terra. E aí até que eles povoam toda essa região do Japão, sobe para a região da Sibéria, e aí pelo Estreito de Bering eles chegam ao Alasca e até a América do Norte. Na América do Norte eles vão prosseguindo no caminho, ao longo das gerações, é claro, até que chega no Vale do México e chega na península de Yucatán, aonde dão origem depois, muitos anos mais tarde, ao reino dos Aztecas e dos Maia. E dali também desce formando os Incas, né? E vem chegando, por exemplo, na América do Sul, até chegar na região da Argentina, Uruguai, Paraguai, e chega na região chamada Reino de Mafrahan, aonde cria o reino do Tupi-Guarani. E aqui eles criam o reino da Ileia, ou o reino que mais tarde vai ser chamado reino de Ufir, né? Que é as terras da Amazônia, que nós vamos dizer por outra frente como é que eles chegaram aqui. Então, minha gente, conforme vocês podem ver isso aqui, ó, neste plano aqui, ó, tá fácil de você ver lá em cima de como que se formou, então, essa questão do Estado de Israel, tudo aí, ó, como pegando para vocês, colocando no plano norte, sul, leste, oeste, para que possa ver isso aqui. Esses 7 círculos antigo e bíblico, ele fala de 7 mares, né? Seria o Mar de Cáspio, o Mar Negro, o Mar Mediterrâneo, né? O Mar do Egito, o Mar da Arábia e o Mar Vermelho, né? E o Golfo Pérsico, é o Mar do Irã de hoje. Então, seria 7 mares, os 7 mares estariam aqui. Israel vem muito mais tarde, porque aí depois vem o dilúvio. Aí eu vou falar de acordo com a cronologia bíblica. Aí vem o dilúvio, e o dilúvio dizima a população da terra. Tanto é que vocês veem que essa região aqui que aparece em amarelo é uma região de deserto, né? E aqui uma região de mata. Essa região onde foi coberta. Normalmente essa região que tem mais afinidade com a areia é porque foi fundo de mar. Então ela foi coberta aqui e normalmente essa população aqui primitiva foi dizimada, sobrando poucos homens que desceram aqui pela África e ficaram, por exemplo, no continente africano, nas região alta do Nilo. Também sobra lá no Vale do México e nas região alta dos Andes, por exemplo, também ali sobra pessoas, como também poderia ter sobrado algumas pessoas, alguns habitantes das região alta da Europa e do próprio Monte Everest, aqui essa região alta. Mas, enfim, a civilização mesopotâmia daquela época foi dizimada. Mas o que acontece? Aí, Noa, né, o patriarca Noa, ele faz uma arca, né, para se escapar do dilúvio, e essa arca vem parar aqui, por exemplo, no Monte Ararat, olha lá, tá vendo aqui o Monte Ararat, que diz a Bíblia, é na Armênia, né? Essa parte que está aqui, a arca para aqui. Então é neste monte que, aqui, ó, neste monte aqui, ó, Monte Ararat. É bem aqui que a arca para, e daí daqui os homens descem. Está escrito na Bíblia que Noa desce com seus filhos da arca e vão ocupando a cabeceira do rio Tigre, como também vão ocupando a cabeceira do rio Eufrate. Dentro de pouco tempo eles estão descendo cada vez, porque os homens próximo do dilúvio tinham muito medo de habitar a região baixa da terra por causa da enchente. Isso é natural, porque houve inundação, então eles tinham medo de habitar a região de vale, então habitavam a região montanhosa. Mas logo eles foram perdendo esse medo, vendo que não ia haver mais enchente, né? Foram descendo para os vales, chegaram no vale de Sinar, que é esse aqui, onde funda Babilônia,
o antigo reino de Nimrod em Babel. Já alguns filhos de Noa, alguns descendentes de Noa, fundam Arã, aqui Padã Arã, que seriam as terras de Évre, né, dos hebreus, né? Então eles fundam aqui, por exemplo, na cabeceira do Eufrate. O que que acontece? Eles descem aqui e vão habitando fundo aqui Babel, a cidade da Babilônia, né? E depois vão ocupando a região de Uruque, de Nippur, Eridu e outras região do Baixo Mesopotâmia, até aqui chegar a Uruque, Ur dos Caldeus, onde está aqui a Ur dos Caldeus, né? Eridu, Lagash na Suméria e Ur. Então, Abraão, já o patriarca da Bíblia, ele nasce aqui, ele é natural da cidade de Ur, mas ele viveu em Nippur aqui, porque normalmente acontece aquele mistério todo, quando Abraão nasce, né, Nimrod quer matar Abraão, e Abraão, o pai de Abraão, tem que fugir e esconder o filho numa caverna, e aquela situação, tudo que eu não vou entrar em detalhe aqui, que o Midrash fala, mas que a história hoje não será falado a respeito disso. Então, depois quando ele cresce, se torna um mancebo de 14 anos, o pai dele, Terá, envia ele até aqui, essa região do lago, aqui na cabeceira do rio Tigre, para viver próximo da cidade de Van, aonde ele vai estudar na Yeshivá, lá com Noa, porque Noa, quando Abraão Avino nasceu, Noa era bem velhinho, mas ainda vivia, ainda estava nos últimos 900 anos da vida dele, e ele viveu 967 anos, quer dizer, então, os primeiros 67 anos de Abraão, ainda Noa era vivo. Então ele ainda conseguiu falar com Noa, com Sem, que era filho de Noa, que já era um bem velho, pai e filho, e que deram essa escola para Abraão. Então Abraão foi aquele homem iluminado que ensina os homens a plantar, na praga dos corvos que comia toda a semente, Abraão se destaca. E depois Abraão, né, tem tanta história de Abraão que eu não vou contar tudo nesse vídeo, mas que Abraão sobe por perseguições, Nimrod persegue muito Abraão e a família de Abraão, e eles têm que vir aqui para Arã. Aí ele sobe na cabeceira do rio Eufrate. Na cabeceira do rio Eufrate ainda persistia, porque estava perto da Babilônia, ainda persistia as perseguições de Nimrod, e Deus chama Abraão e faz um pacto com ele e pede que ele venha para a Palestina. Então ele desce esse caminho todo aqui, que depois Isaac vai fazer o mesmo caminho para casar novamente, ele vai ser buscado uma mulher para ele em Arã, né, lá entre os parentes deles, e depois Jacó também faz esse caminho novamente, subindo e descendo, passando aqui para a região do Jaboque, né, cruzando o Jaboque, o Val do Jaboque, o Jordão, chegando a Betel, Ramalá, né, Jerusalém aqui, tudo esse caminho dos patriarcas, e Belém, e neste caminho aqui de Hebron, Abraão vai viver aqui na região de Gerar, né? Então nessa região de Gerar, né, ele desce para o Egito. Aqui ele vem até Kadesh Barneia, né? Kadesh Barneia, que antigamente Kadesh quer dizer santa, e Barneia, né? Santa Barneia, antiga, era uma deusa antiga que a cidade tinha o nome dessa deusa, como tem hoje Santa Bárbara, Santa Felicidade, Santa... enfim, uma série de santas. Então tinha também naquele tempo ali, ó, por exemplo, Kadesh Barneia quer dizer Santa Barneia. E aqui ele desceu para o Egito, foi no Egito, viveu no Egito um certo tempo, volta, né? Isaac também faz esse mesmo caminho, Jacó também faz. E os filhos de Israel, depois, quando Jacó vem aqui no tempo de José, que vai ser governador do Egito, eles vão habitar essa planície, essa terra boa, aqui perto de Amansorra, que hoje, antigamente, era a terra de Gosh, era essa que ficava do lado próximo da foz do Nilo, uma região alagada de muita pastagem, e eles tinham muitas ovelhas, viveram aqui. Depois de 230 anos, eles saem daqui e vão passando pelo Sinai. Moisés o dirige para o Sinai, região de Madian, e faz um caminho muito longo de 40 anos
até chegar aqui no Monte Nevô. Quando chega no Monte Nevô, que vocês estão vendo aqui, ó, Monte Nevô, aqui, ó. Olha lá, Monte Nevô, última parada de Moshe Rabbeinu. Então aqui ele para aqui, Deus recolhe Moisés e daí ele assume, quem assume o comando é o general Yoshua, né? O Roché, que depois foi se chamado Yoshua, do hebraico. E ele dirige então aquela mítica batalha de Jericó, aqui é Jericó. Essa mítica batalha das 7 voltas, cai Jericó, Israel se estabelece. Depois vem o tempo dos sofetins, né? Vem o tempo dos profetas e vem o tempo dos reis, o rei Davi, e um grande império se forma aqui. Se constrói até que depois vem um rei da Síria, toma a parte norte de Israel, depois vem o rei da Babilônia, toma a parte sul e Israel desaparece do mapa. Seria o primeiro estado, se acaba. Aí vem o segundo estado, no tempo dos Macabeus, forma um novo império novamente aqui, por exemplo, um império que quase chega até o rio Eufrates, mas não chegou a ser um império como nos tempos de Davi. Então, aí, passado muitos anos, os judeus se espalham pela terra, que os caminhos que os judeus tomaram, também foram viver no reino dos Casarim, lá também onde aquele negócio que se converte grande parte dos judeus lá, e aí o judeu vem para o Egito, vai sair em Marrocos, e depois de viverem muitos anos na Babilônia, deixa a Babilônia e vem morar em Sefarade aqui, ó, né, que é a região Portugal e Espanha, né, a antiga terra de Tarshish, né, é a Sefarade, e o reino de Marrocos aqui, né, então eles vivem nessa região. Aí depois de muitas vivências nessa região, eles vêm para a América do Sul, uma parte deles sai da Espanha e Portugal e vem formar, por exemplo, a Terra Brasilis, né? Aonde, por exemplo, aqui ele chega no antigo reino da Ileia, ou reino de Ofir, que já era conhecido desde os tempos de Salomão, né? Então isso por aqui chega para formar esse reino antigo que fornecia madeira para a construção do templo. Já aqui para baixo tem o reino de Mafraã, né, que é um reino antigo também que existia aqui, que é um reino que será moderno no futuro também. No futuro haverá, por exemplo, esse reino moderno. Mas nós não vamos falar disso porque isso é outra situação, é matéria muito grande para um vídeo só. E aqui o reino dos Maia, né? O antigo reino dos Maia e o reino dos Aztecas. Então, estão vendo a região da península de Yucatán, no México, né? Aonde se liga. Agora, o curioso que vocês podem ver é o seguinte, que existe aqui esse círculo em 3, né? 3 pontos que saem daqui dessa região, pega todo o Brasil, a região aqui, depois pega a América Central e se liga lá no círculo do Império Israelense. O que quer dizer isso aqui, ó? Quer dizer que no futuro, esse terceiro Estado de Israel vai se transformar num império. Ele vai ser um império de 7 mares, que ele vai governar toda essa região do Oriente Médio, exceto a Rússia, né? E as regiões da Índia, as outras que não vai cair nesse domínio, e a Europa também que vai ficar fora. Mas dentro disso aqui, esse império todo aqui, onde está esse círculo, será tudo domínio israelense, né? Ele vai ultrapassar o Nilo, o Eufrates, e vai chegar nas alturas do Volga e do Danúbio. E por aqui ele vai ter a influência dele sobre Sefarade, sobre Marrocos, o norte da África, todo será, por exemplo, um futuro império messiânico israelense. E aqui também haverá influência, por exemplo, de reinos, por exemplo, que serão reinos aliados de Israel, como é o caso da Ileia, reino de Mafraã, são os futuros reinos que vão existir no novo mundo aliado de Israel. Neste dia, quando acontecer isso aí, Israel será a maior potência do mundo, porque os Estados Unidos já não existirá mais. Vai ter o território, vai ter o povo, mas não terá os Estados Unidos da América mais. A Rússia também não existirá mais. Nenhum país da Europa vai existir. E a própria China vai formar um grande império no Oriente. A China vai continuar existindo. Mas a Rússia e os Estados Unidos, eles vão se acabar numa grande guerra nuclear que vai diminuir. Então,
o Império Israelense será o mais forte de todo o Oriente e governará todo o mundo com as suas raízes, com seus povos de origem judaica que vão estar aqui instalados pelas terras do Novo Mundo. E aí o Brasil, que quase 60% do brasileiro é descendente de judeu, então estará formando esse reino mafranita aqui, né? O reino de Mafran aqui nesta região que compreende hoje o estado de São Paulo e o Paraná e a adjacência de Mato Grosso do Sul, partes de Santa Catarina e a própria Minas Gerais. Mas, minha gente, eu gostaria de poder falar muito mais sobre isso aqui, porque tem uma matéria importante para ser falado, mas vamos deixar esse vídeo para uma próxima oportunidade, porque agora ele vai ficar muito grande e nós temos que encerrar. Então, um Shabbat Shalom a todos vocês e fiquem com Deus.